Bom dia, meus amados irmãos. Que a graça do Senhor, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa habitar em nossos corações, nos fazendo sempre aprender da sua palavra, crescer na graça por seu Espírito. Meus amados, hoje, sexta-feira, vamos concluir a nossa lição diária, estudo bíblico diário. A lição semanal foi falando o título Andando na Luz. E ontem, na quinta-feira, nós estudamos as perguntas 9 e 10 e vimos na pergunta 9, quando o Senhor, falando dos gentios, as nações vizinhas e distantes de todas as partes da terra, de todos os lugares, diferentemente do comportamento do povo de Jerusalém, do povo de Israel, essas nações viriam de longe querendo subir o monte do Senhor, querendo se congregar lá em Sião, querendo realmente aprender da lei do Senhor, querendo entender a palavra de Deus. Essa beleza está lá em Isaías 2:3. Aí vimos também quando o Senhor diz que essas nações gentílicas, que era tida por Israel como um povo ignorante, sem conhecimento, como um povo não civilizado, como um povo bárbaro, porque não tinham a sabedoria da palavra de Deus, e tido até por alguns judeus, né, quando, por exemplo, olhavam para os samaritanos, que enxergavam eles como um povo imundo, como um povo inferior, como um povo que não merecia a graça de Deus, as bênçãos de Deus, né? Mas aí o próprio Senhor diz que esse povo que seria atraído para ele, para o seu santo monte, para a sua salvação, essas pessoas que estavam acostumadas a guerrear, a usar a espada, a lança, né, para tirar a vida de outras pessoas, o espírito era de competição, o espírito era de guerra, de destruição. O Senhor deixa bem claro que converteria, mudaria a espada, que era uma arma de guerra, em campinadeiras, né? Em enxadas, em ferramentas para cultivar a terra, um arado. E transformaria as suas lanças, né? Que era usada para traspassar os seus próximos, os seus semelhantes, em podadeiras, para podar árvores, para que elas dessem mais frutos, né? Olha que linguagem muito bonita. Então o Senhor, né, faria com que as nações nunca mais levantassem a espada uma contra a outra, né? Mas, né? E nunca mais elas iriam aprender com a guerra, eles aprender com o Senhor. Pois bem, e hoje, na sexta-feira, a primeira pergunta, a pergunta 11 do dia de hoje, diz assim: por que o Senhor desamparou o seu povo? Com quem Israel se associou? Bom, Deus, na verdade, nunca desamparou o seu povo. Essa aqui, obviamente, é uma linguagem que é usada na Bíblia para falar com um povo de dura servil, com um povo que tinha dificuldade de entender as coisas, né? E por isso que eles se apegavam à letra morta, né? Porque é a coisa mais fácil de entender, o mais básico é você entender a letra morta. O que a pessoa está falando da boca para fora, mas entender o espírito, a razão, muita gente não entende, entende o que a pessoa está dizendo, mas não entende onde ele quer chegar com aquilo, né? Então, o povo tinha essa dificuldade. Então, o texto diz aqui em Isaías 2:6: mas tu desamparaste o teu povo, a casa de Jacó, porque se encheram dos costumes do Oriente e são algoreiros como os filisteus, e associam-se com os filhos dos estrangeiros. Então aqui, o texto está dizendo que Deus desamparou o povo de Israel
o povo dele, né? O teu povo, a casa. Veja que ele diz a casa de Jacó, ele não diz a casa de Israel. Quando ele fala a casa de Jacó, ele está falando da etnia, não é? Do homem natural carnal. Ele não está falando do Israel espiritual, porque tem muitos judeus e muitos israelitas que, apesar de ser herdeiros, né, hereditariamente descendentes de Abraão, Isaque e Jacó, eles eram filhos de Deus no espírito. Eles haviam se convertido verdadeiramente. Então, eles aí não eram só da carne, eram filhos do espírito também, como Jacó se tornou em Israel. Por isso que ele diz aqui a casa de Jacó. Ele não diz a casa de Israel, porque Israel tem uma conotação espiritual, né? Olha só, nesse contexto aqui ele é específico, né? Aí ele diz, porque se encheram os costumes, a casa de Jacó, ela se encheu dos costumes do Oriente. Quem está ao Oriente de Israel, falando literalmente? Quem está ao Oriente de Israel? Nós temos, hoje, até hoje, né? Nós temos ali a Cisjordânia, que é o mais próximo, vizinho colado, depois você tem o Iraque, você tem o Kuwait, o Irã, você tem a Índia, a China, né? Está ao Oriente de Israel. E ele vai dizer assim, vocês pegaram os costumes dele. Olha o que ele está dizendo, como isso é importante. Já já vamos trazer para os nossos dias. E vocês são agoureiros como os filisteus. Hoje é a Palestina, a faixa de Gaza, que está em guerra, inclusive, com Israel. Ali é a região dos filisteus ali. Está agora ao Oriente. Ele está dizendo que pegaram os costumes do Oriente, desculpe, e faixa de Gaza está ao Ocidente, né? Está do lado oeste de Israel. E eles também pegaram a questão, de um lado pegou o costume, do outro pegou o hábito de ser agoureiro, né? Agoureiro. E seguindo por agouros, muitas vezes é composto de reclamação, de viver da desgraça, de ter um olhar pessimista, e outras coisas mais, né? E associaram com os filhos dos estrangeiros. Ou seja, tudo aquilo que o Senhor havia orientado para eles haviam abandonado, não queria ser um povo exclusivo, um povo santo, né? Um povo, né? A verdadeira igreja exclusiva de Deus. Deus tentou várias formas fazer isso com o povo não quis. Foi por isso que ele enviou o seu povo para estar no meio, espalhado por todas as nações do mundo, já que ele tentou várias vezes levar o povo para o deserto, criar um povo que ele seria o rei, né? Um reino onde havia a forma de governo seria a teocracia. Eles não quiseram, queriam um rei como as outras nações, queriam viver com as outras. Aí vocês querem assim? Aí o Senhor foi e espalhou o seu povo por toda a terra. Hoje, o povo de Deus está espalhado em todas as nações. Vai chegar o dia em que ele vai juntar tudo no Monte Sião, como está dizendo o contexto aqui, mas quando Cristo retornar em glória, vai chegar o tempo exato em que ele vai reunir, né, antes um pouco do retorno de Cristo para se encontrar com ele. Pois bem, hoje existe a igreja que professa ser povo de Deus, que servir a Cristo. Elas ainda estão assumindo os costumes do Oriente? Só o que tem. A igreja está completamente infestada com esse pecado. Quais são os costumes do Oriente? A autoajuda, a autoestima, ensinado na Índia, o politeísmo, né? Ensinado na China, a Ásia, que está ao Oriente, né, da Terra, do lado oriental, nós temos todos esses costumes sendo assimilados. São milhares de coaches aí, de motivadores nos púlpitos das igrejas, pregando só motivação, pregando a teoria da prosperidade, um evangelho, que eles chamam de evangelho isso, e outras coisas mais. E eles nem conseguem enxergar que estão incidindo no mesmo erro, né? E outros também, os agoureiros, né, do capitalismo do Ocidente, são presos a uma coisa ou outra, mas esquecendo a palavra de Deus. E então muitos outros costumes estrangeiros têm entrado na Igreja de Cristo, porque o povo tem se distanciado da verdadeira palavra de Deus, do verdadeiro evangelho. Continuando, amados, vamos aqui para a nossa última pergunta, a 12ª, que diz assim:
O que estava fazendo o povo de Israel que levou o Senhor a desampará-lo, né? Sempre deixando claro que quem primeiro deixa o Senhor é o povo de Israel. Quem abandona Deus, os seus mandamentos, é o povo primeiro. Então, quando o Senhor está dizendo aqui, o texto dizendo que o Senhor desamparou, é porque eles quiseram esse desamparo, eles que fugiram da presença de Deus. É uma consequência natural. Para que ninguém leia a Bíblia aqui e diga assim, ó, Deus é um Deus que desampara. A Bíblia chama ele de pai, mas ele é um pai que abandona os filhos. Não, não é bem assim. Temos que analisar o contexto. Então, aqui no livro de Isaías, capítulo 2, versículo 7 e o versículo 8, diz assim: E a sua terra está cheia de prata e ouro, e não tem fim os seus tesouros. Também a sua terra está cheia de cavalos, e os seus campos não têm fim. Também a sua terra está cheia de ídolos. Inclinam-se perante a obra das suas mãos, diante daquilo que fabricam os seus dedos. Vocês vejam aqui, né? Isaías, o livro de Isaías vai trazer uma série de repetições dessas questões de idolatria, né? Chega um ponto que ele vai, se não me falha a memória, em Isaías 46, quando ele vai chamar o povo a um raciocínio, a uma racionalidade, fazer um exercício ali de reflexão mental. Ele vai dizer assim, olha, como é que o homem não consegue perceber? Ele pega uma árvore, corta, faz um fogo, aí com o fogo, com aquela madeira ele faz o fogo, assa a carne, come a carne, aí depois faz um palito com aquela madeira e palita os dentes, tira o resto de carne dos dentes com aquela madeira. Aí depois, com a mesma madeira, ele faz um ídolo e se ajoelha diante daquele ídolo. Olha, aí ele está chamando aí o nível, né, de irracionalidade que a idolatria leva ao homem. Ele perde a capacidade de pensar, perde a lógica, perde o bom senso, né? Pois bem, é o que ele está dizendo aqui também, de uma forma ainda mais objetiva. Ele divide aqui em 3 partes, né? Ele está dizendo que a terra, a sua terra, ele não diz a minha terra que ele deu. Fala a terra deles, porque Deus deu uma terra para eles e eles construíram algo que era agora só deles. Deus não participa mais daquilo. Então diz que a sua terra está cheia de prata e ouro, né? E não tem fim os seus tesouros. Olha só. Então eles juntaram muito dinheiro, pensando só no dinheiro, na prata e no ouro. Quando Cristo chega, Cristo denuncia isso, deixando bem claro que o Deus dele havia se tornado em Mamon. Mamon é o Deus dele agora, né? Era a prata e o ouro, o amor ao dinheiro, se apegaram a isso, né? Nada diferente da igreja atual, que só fala em dinheiro. A igreja atual não tem um culto que não se fala em dinheiro, que se não se arrecada dinheiro, o povo serve a Mamon, não serve mais a Cristo, né? Não serve mais a Deus. Ele continua dizendo, também a sua terra está cheia de cavalos e os seus carros não têm fim. Aqui é o segundo. Primeiro é o dinheiro, as riquezas da terra, e agora cheia de cavalos, né? Cavalos aqui é uma referência à guerra. Era como se eu dissesse assim, a sua casa está cheia de carros de combate, carros blindados. É a mesma coisa, porque a grande arma de guerra antigamente eram os cavalos. Então, quando ele cita cavalo, o que ele está dizendo? O homem primeiro pensa no dinheiro. Segundo, ele pensa em guerrear e conquistar mais dinheiro, mais pessoas que lhe possam lhe dar tributo, conquistar nações para que ele seja um império na terra e eles participem do império que domina os povos, porque eles não querem trabalhar, querem escravos que trabalhem para eles e eles só tomando o imposto daquelas pessoas. Era o sonho de todas as nações antigamente, era fazer isso. Sempre alguém queria que a sua nação fosse mais forte para subjugar os mais fracos, para que as nações mais fracas pudessem produzir o seu alimento, produzir a sua riqueza, e eles cobrando altas taxas de imposto, né? Sempre foi assim. O povo de Israel chorava no dia de Cristo porque Roma fazia isso com eles. O povo de Israel
tinha medo do Egito que eles tiravam. O povo de Israel tinha medo do povo da Síria que tirava. Os midianitas, os filisteus. O tempo todo o povo estava querendo tomar. E o povo de Israel, durante grande parte do tempo lá do Antigo Testamento, era sempre pedindo uma liberdade. E muitas vezes o Senhor ofereceu, numa linguagem tipológica espiritual, dizendo para eles que, se eles obedecessem, o ladrão não ia roubar a terra deles, o que eles plantassem não ia ser tomado. Inclusive Isaías aqui vai falar algumas vezes nessa questão, né? Então, quando ele fala cavalo aqui, a primeira coisa é a riqueza, busca o dinheiro, a prata e o ouro. Depois é o cavalo símbolo da guerra, um poder de guerra, símbolo do poder de dominação. Eles querem primeiro a riqueza, depois eles querem dominar o outro. E terceiro aqui, ele vai dizer o seguinte, depois está cheio de cavalo e a terra não tem fim, ele diz, também sua terra está cheia de ídolos. E eles inclinam a esses ídolos, né? Ídolos feitos com as suas mãos, com os seus dedos. E se inclina. Então perceba bem, ó, todo o caminho da desgraça que leva o homem à morte, ele começa com o dinheiro. Depois o desejo de dominação sobre o outro. Qual é o desejo de dominação que está nos dias de hoje, diferente do de antigamente? Hoje, todo homem que quer abrir um canal no YouTube para ser famoso, quer escrever livro para virar best-seller, ser famoso, quer pregar e ser convidado nas igrejas, né, para dar os gritos dele lá, para se tornar famoso e ter muitos seguidores, chama-se o desejo da dominação. Essa desgraça, esse vírus, está dominando a igreja cristã, né? Das 160 mil igrejas cristãs no mundo, eu pergunto, qual é a igreja que não tem líderes que estão com esse pensamento hoje? Isso virou uma peste, né? Uma praga dentro da igreja, que os homens estão com esse espírito, o mesmo erro que Deus reprovou no coração do povo de Israel de antigamente, é o que tem dominado a igreja de hoje. Não se encontra mais homens humildes, que não têm interesse de ficar famoso, que não têm interesse de dominar, que têm interesse apenas de viver a mensagem e pregar a mensagem límpida, clara, para que o povo, ao conhecer essa mensagem, viva essa mensagem apenas, sem ser submisso a ninguém, sem ser escravo de ninguém, mas liberto em Cristo Jesus. A verdadeira liberdade que Cristo pode dar. Então, meus amados, esse é o problema grave que Israel estava atolado até o pescoço, porque não ouviu a palavra de Deus e começou a imitar as outras nações, né? O amor, o apego à riqueza, o desejo de dominação e a terrível, o mais profundo estágio da queda, que é a idolatria. Idolatrar a si mesmo, idolatrar a igreja, idolatrar a placa da igreja, idolatrar o pastor da igreja, idolatrar o ator, o cantor, o jogador de futebol, idolatrar a própria foto dele na parede, no espelho. Terrível. Vivemos esses dias muito semelhantes ao passado. E quando nós lemos o livro de Isaías, é importante trazer para o tempo atual para a gente não incidir nos mesmos erros que aconteceram no passado. Que o Senhor nos abençoe e nos livre deste terrível mal.